Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram.
O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios-x, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles.